Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que maravilha estarmos juntos para a nossa segunda lição bíblica da classe adultos CPAD. Nesta ocasião, estamos já no terceiro trimestre de 2025, estudando a lição subordinada em Atos dos Apóstolos, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lição de número 2, uma lição importantíssima para que nós possamos entender que a igreja de Jerusalém é um modelo que deve ser seguido pelas demais igrejas que buscam viver segundo os mandamentos, segundo os preceitos, segundo as doutrinas bíblicas. Antes de darmos início propriamente à nossa lição, façamos, como sempre, a nossa oração. Pai, nós te damos graças por esse momento, queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, nos faça compreender a tua palavra, ajuda-me, meu Deus, a passar um ensino eficaz para os meus irmãos que me acompanham aqui, ser conosco, nos instrui em tudo pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Lição de número 2, é bom sempre enfatizarmos a importância do professor, você, irmão, professor da escola dominical, adquirir o livro de apoio que tem muito mais subsídios, possui muito mais aprofundamento, com base no livro de Atos dos Apóstolos. O pastor José Gonçalves redigiu de maneira muito eficaz, muito eficiente, pautado nas Santas Escrituras e em estudos de eruditos, de teólogos internacionais e nacionais, nos trazendo, nos brindando com um rico livro de apoio. Não apenas o livro de apoio deve ser importante, mas também a lição em si, a lição bíblica, que ela aqui é mais resumida, é o que nós de fato trabalhamos nas nossas aulas, na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e nesse conjunto, juntamente, claro, com a Bíblia Sagrada, com outros estudos, com outros subsídios, com os outros expoentes do pentecostalismo, nós estamos dando continuidade aos estudos do terceiro trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical, focando, claro, na classe adultos. Nesta ocasião, estamos com a lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Sim, a Igreja de Jerusalém é o modelo, é o padrão, é o espelho para todas as outras igrejas que almejam viver segundo a palavra de Deus. Não à toa, a Igreja de Jerusalém, fundada por Jesus, claro, em João capítulo 20, quando ele sopra o Espírito Santo, já tinha as ações de igreja, mas em Atos dos Apóstolos capítulo 2, acontece a inauguração da igreja, por assim dizer. Eu sempre friso na turma onde sou professor que a igreja já existia antes de Atos 2, porém em Atos 2 ela foi inaugurada, ela recebeu ali a sua publicidade diante de todas as nações que ali estavam. E sendo assim, no decorrer, após essa inauguração, após essa publicização da igreja, quando os homens notam a igreja, o poder que Deus derramara sobre ela, nós podemos ver que em Atos dos Apóstolos, já nos capítulos subsequentes ao capítulo de número 2, onde a promessa do Espírito Santo cai, é derramado ali, os crentes são batizados no Espírito Santo em Atos 2. Após isso, a igreja passa a viver em comunidade, mais pessoas vão aceitando a fé, não apenas os galileus, os crentes, os apóstolos, os 12 e os outros da grande comissão faziam parte, não apenas aquelas cerca de 120, mas nós vemos que após a primeira pregação de Pedro, já quase 3.000 almas aceitam a fé cristã, a fé em Jesus, aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, fazem confissão, são batizados e passam a integrar a comunidade cristã. Acontecido tudo isso, nós vemos que no decorrer da igreja acontecem coisas benéficas, algumas questões, algumas questiúnculas ali que
deveriam ser resolvidas, e no dia a dia, como igreja, essa igreja em Jerusalém, a igreja fundada e inaugurada em Atos 2, ela passa a ser um modelo para as demais igrejas. Nós vemos e veremos aqui no decorrer das nossas lições, mais precisamente quando Paulo inicia a sua jornada missionária, nós podemos notar no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo vai instalando outras igrejas em outras cidades, inclusive fora dos campos ali de Israel. E com essa instalação, com essas inaugurações de outras igrejas, havia a necessidade de se ter um referencial. E a igreja de Jerusalém foi essa igreja, e não à toa continua sendo o padrão, continua sendo a igreja mãe, como nós conhecemos e como o pastor José Gonçalves aborda no livro de apoio. Esta igreja é a igreja modelo porque é a igreja mãe, é a igreja primeira, é aquela igreja que dela partiram as doutrinas essenciais e que nela nós podemos ver que haviam os fundamentos essenciais, basilares para a fé e a conduta cristã. Então, a lição de número 2 vai tratar sobre essas nuances, claro, de maneira mais aprofundada no livro de apoio, mas nós teremos aqui alguns subsídios para você, professor, para você, irmão, membro, aluno da escola dominical, para você, amante da palavra de Deus, que busca entender mais a Bíblia. Vamos juntos, lição de número 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Já no texto áureo, nós podemos absorver alguns ensinamentos. Essa perseverança dos crentes na doutrina dos apóstolos, é claro que nós vamos ver que a doutrina dos apóstolos não partiu, não foi um entendimento deles, mas algo que eles já haviam recebido do Senhor Jesus. E não obstante, o próprio Senhor Jesus disse que a doutrina que ele tinha, o que ele ensinava, que passava, não era dele, mas do Pai. Então, se nós fizermos um novis fora, por assim dizer, nós vamos ver que a doutrina dos apóstolos nada mais é do que os próprios ensinamentos de Jesus, que outrora ele recebera do Pai, quando da sua missão aqui, pregando o evangelho do reino. Então, a doutrina dos apóstolos não é um entendimento dos apóstolos, mas eles estão perpassando aquilo que o próprio Cristo havia ensinado a eles. Não à toa, Jesus, lá em João, e nós vimos isso nas lições passadas da revista do trimestre passado, nós vimos que Jesus disse que o Espírito Santo viria, o outro Consolador viria, e ensinaria a ele tudo e confirmaria tudo aquilo que ele já havia ensinado aos discípulos, lembraria, testificaria, rememoraria tudo aquilo que ele já havia ensinado. Então, essa doutrina dos apóstolos aqui, em que os crentes perseveravam, era a própria doutrina que o Senhor Jesus ensinara, como mestre que foi mestre por excelência. Então, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, não apenas na união, mas na unidade também, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São os fundamentos centrais, O pastor José Gonçalves vai dizer isso no livro de apoio. Na página 30 do nosso livro de apoio, o pastor José Gonçalves vai dizer: são, portanto, os fundamentos da igreja, o ensino, a comunhão, a ceia, o partir do pão e a oração. Então, são os fundamentos da igreja cristã, são os fundamentos que a igreja mãe demonstrara para nós crentes atuais. A verdade prática nos diz: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe nós podemos encontrar em Atos 2, do versículo 37 ao versículo 47. Como de costume, leiamos. Se você não possui a Bíblia agora, pode acompanhar pelo slide e pela leitura, Atos 2, do 37 ao 47.
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, é esse o contexto, é esta perícope que baseia a lição de número 2. O contexto que a igreja atingiu após as primeiras conversões. E que conversões maravilhosas, né? Não foi 1, 2, 3 ou 10 almas, mas quase 3.000 almas. O texto bíblico nos mostra que se converteu em um só dia, já na primeira pregação pentecostal do apóstolo Pedro. Aquele que, de certo modo, estava liderando ali, encabeçando, né, o ensinamento, a pregação evangelística. Nós temos, como de costume, 3 objetivos principais que norteiam, né, que nos baseiam aqui no estudo dessa lição. Primeiro objetivo é explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. O segundo é reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E o terceiro, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Aí são 3 objetivos, como de costume, porém, objetivos importantes para que nós possamos compreender aqueles primeiros exemplos que a Igreja Mãe nos deu, que a Igreja em Jerusalém nos passou de geração em geração até os nossos dias atuais. Não à toa, o terceiro objetivo é exatamente enfatizar a prática que a Igreja em Jerusalém tinha, né, demonstrava, e que essa prática sirva de exemplo e esteja presente hoje em dia, atualmente, nas igrejas contemporâneas. Então, são objetivos que norteiam a nossa lição de número 2. A introdução nos diz: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte. Nós vemos essa demonstração de poder quando os crentes ali estão falando em línguas, né, falando em mistério com Deus e outros povos, né, as nações que ali estavam representadas, ouviram, né, interpretaram, e a partir disso a pregação do evangelho foi realizada. Mas a demonstração de poder da igreja mãe, da igreja primitiva, nós podemos ver desde o seu primeiro dia a demonstração de poder. Por isso que a introdução da nossa lição, o autor nos diz que essa igreja, né, a despeito de ser a primeira igreja, de estar ali iniciando, né, a era da igreja em si, é uma igreja bem alicerçada que já nasce forte.
sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram, inteiramente, e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Aqui, as duas colunas da igreja, Nós vemos na igreja primitiva uma igreja que priorizava a ação do Espírito, a demonstração de poder e o ministério da palavra, a missão ali embutida no centro da igreja era realmente a demonstração de poder com curas, com sinais, com maravilhas, mas acompanhado também da ministração do evangelho. Porque o evangelho, como o apóstolo Paulo diz aos romanos, ele é poder de Deus. Por isso que ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Então, a própria demonstração de poder era acompanhada da pregação do evangelho, porque uma coisa não se desassocia da outra, A demonstração de poder está exatamente no ato de pregar a palavra de Deus com verdade genuinamente. Então, é, portanto, uma igreja de palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Tópico de número 1, uma igreja com sólidos alicerces. Nós vemos no ponto 1 que esta igreja possuía um fundamento doutrinário. Lucas deixou bem claro, que antes do Senhor Jesus subir aos céus, ele deu mandamentos pelo Espírito Santo, e esses mandamentos deveriam ser passados adiante pelos apóstolos, pois estes ficaram responsáveis por fazerem discípulos para o Senhor. Nós vemos isso tanto em Atos capítulo 1, versículo 2, como em Mateus capítulo 28, já nos versículos finais, quando Jesus diz, da ordenança. Leiamos a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que nós temos algo interessante acerca da palavra de Deus. Ora, o versículo 19 nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, essa palavra ensinando-os aqui do grego é mathetheos, ou se escreve, a bem da verdade, mateteos, mas a pronúncia é como se fosse o TH na língua inglesa, matheteos. Nós temos essa palavra grega que significa exatamente isso, doutrinar, no sentido de ensinar com atenção, com cuidado, fazendo com que aquele aprendiz realmente seja ou esteja apto, para receber aquele ensino, aquela doutrina. Nós temos a palavra grega didache, ou didaché, como se escreve. Alguns pronunciam didaché, mas a pronúncia mais próxima do grego é didache, esse H puxado mesmo, que significa exatamente isso, doutrina, ensino, mais de perto, mais aprofundado, um ensino realmente que seja como um discipulado. A palavra que nós usamos hoje em dia, muito nas nossas igrejas como discipulado, fazer discípulos, é exatamente isso, é ensinar, doutrinar, com o uso da teologia mesmo, do conhecimento das Santas Escrituras, para que o aprendiz esteja apto para continuar, para dar continuidade à sua caminhada, na sua caminhada cristã. Não à toa o autor aos Hebreus vai dizer
claro, em uma repreensão bem forte e veemente, que aquele crente que ainda não está aprofundado na palavra de Deus, no ensino, no estudo da palavra de Deus, é como uma pessoa que toma leite, é como uma criança, ainda como um menino, que toma leite e não pode se alimentar de um alimento sólido. Mas já aquele que se alimenta, né, da palavra de Deus, que come o alimento sólido, está exercitado na justiça. O autor aos Hebreus vai falar sobre isso. Então, cada vez que alguém é discipulado, cada vez que nós nos debruçamos na palavra de Deus, buscando aprender dela, buscando aprender com ela, buscando aprender através dela, nós nos alimentamos cada vez mais solidamente da palavra de Deus, e com isso nos aperfeiçoamos como discípulos, aqueles que estão sendo discipulados pela própria palavra de Deus, pela própria doutrina bíblica. Então, quando o Senhor Jesus fala isso aos discípulos, né, ide por todo mundo e ensinai, né, ensinando todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, essa palavra, ensinando-os, é exatamente isso, fazendo discípulos. Em algumas traduções traz isso, né? Fazer discípulos. Por quê? Porque é exatamente esse cuidado na doutrinação segundo a palavra de Deus. Lucas, ele registrou ainda que a liderança da igreja se comprometeu com o ensino da palavra de Deus e a igreja perseverava em obedecer aos ensinos dos apóstolos. Então, por que é que a igreja primitiva, a igreja modelo, a igreja mãe, tinha eficiência e eficácia na pregação do evangelho, na demonstração de poder, na salvação de almas, né, na captação de novos crentes, na comunhão, no partir do pão? E mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, por que é que essa igreja continuava crescendo, continuava obtendo êxito nas suas ações? Por quê? Porque estava exatamente balizada, fundamentada na doutrina de Cristo, e que posteriormente essa doutrina foi perpassada e ensinada pelos apóstolos, e os crentes absorviam esse ensino. Então a igreja só obteve êxito por conta disso, porque permaneceu perseverando na doutrina de Cristo, e quando ele é assunto aos céus, que há a inauguração da igreja em Atos 2, os apóstolos continuaram ensinando essa mesma doutrina, e os crentes que foram aceitando a fé cristã continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Ponto 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, exatamente o que eu acabei de falar. A doutrina dos apóstolos tinha por objetivo fazer a igreja viver em união, praticando a caridade fraternal. Lucas registrou os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso aí eram os novos crentes, que iam aceitando a fé cristã, que iam tornando-se adeptos, né, e sendo inseridos na comunidade cristã. Esses crentes tinham tudo em comum, estavam ali em comunidade, viviam em comunidade, a comunidade cristã. Cada dia que passava ia aumentando. Por quê? Porque eles eram unânimes, o texto bíblico vai nos mostrar, tinham tudo em comum. Isso prova qual era a base da doutrina dos apóstolos, e que a igreja perseverava de fato em viver essa doutrina. Não apenas pregavam, mas buscavam viver segundo essa doutrina bíblica, segundo esse ensinamento. A palavra perseveravam vem do verbo grego, né, proskarterio, que significa exatamente isso, permanecer em todo tempo. Os crentes estavam ali permanecendo na fé, no aprendizado da palavra, perseverando em todo tempo. E a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele que persevera até o fim será salvo. Não à toa a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, enfim, era uma igreja que perseverava nos fundamentos
cristãos. Fundamentos esses que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, que o fundamento em si da igreja é quem? Cristo Jesus. Esses fundamentos, essas doutrinas que a igreja mãe perseverava, era, na verdade, o próprio ensinamento de Cristo. Então, o termo grego proskartério significa exatamente isso, permanecer o tempo todo, perseverar o tempo todo no ensino bíblico, no ensino genuíno da palavra de Deus. O ensino de Jesus, de a igreja viver unida, como ele diz, isso faz essa oração, na oração sacerdotal, de João 17, que foi alvo das nossas lições no trimestre passado, nós vemos que Jesus faz essa petição, em João 17, vejamos o que a Bíblia Sagrada nos diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa oração de Jesus, ela obtém a sua realização, ela se cumpre na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva, na igreja modelo, a igreja mãe. Ela cumpre essa oração de Jesus. Essa resposta dessa oração acontece exatamente quando os crentes viviam ali em unidade, em união, em comunidade, pois tinham tudo em comum. Então, o ensino de Jesus, essa oração de que ele queria ver a igreja unida, como ele e o Pai eram um, e são um, foi abraçado por todos os discípulos e esses decidiram literalmente viver unidos. Eles decidiram viver em união. Terceiro ponto, uma igreja relacional e piedosa. Nós vemos que a igreja não estava reclusa. A igreja ou os crentes, no geral, eles não viviam no mundo deles, mas se relacionavam com piedade. Sim, os cristãos primitivos se encontravam todos os dias. O significado da palavra grega koinonia, que nós escutamos muito, que nós, ainda quem não saiba grego, já ouviu, já falou, já pronunciou, significa exatamente comunhão. Então, quando os crentes estavam ali em koinonia, expressa literalmente uma convivência diária. Eles estavam todos os dias, perseveravam todos os dias em oração, no templo, unidos, aí já enfatizando que não existe a opção do crente viver desigrejado. Para o crente estar em comunhão com os irmãos, ele precisa estar na igreja. Ele precisa estar ali no convívio. E o autor aos Hebreus vai dizer que nós não devemos deixar a congregação ou congregar como é costume de alguns. Nós devemos estar ali em comunhão, porque em comunhão nós somos edificados. O proverbista, o proverbista vai dizer que o ferro, ele afia o ferro. Então, quando nós estamos ali em comunhão, um crente com o outro, um tem salmo, um tem cântico espiritual, um tem profecia, um tem língua estranha, um tem interpretação, e nós vamos nos afiando, por assim dizer, nós vamos crescendo na graça, no temor, nós vamos aumentando a nossa fé com os testemunhos dos crentes, dos irmãos, enfim, em comunhão, nós temos realmente a plena convicção de que estamos em Cristo. Claro que o Espírito Santo vai produzindo esse desejo em nosso coração de estarmos unidos. Não à toa, não podemos nos esquecer de que antes dos crentes terem essa comunhão, eles receberam o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem impele o crente a estar em comunhão com o outro, porque há um mesmo Espírito, há uma mesma reverência, há um mesmo chamado daquele que habita em nós para estarmos juntos uns com os outros. E aí fica uma observação importante. Se você, irmão, não gosta de estar em comunhão com o próximo, sinto lhe informar, no céu todos nós estaremos juntos. Todos nós estaremos em comunhão. Então, se há alguém que diz, não, eu sou crente, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, creio em Jesus, mas não gosto de estar com os irmãos. E no céu, como é que vai ser? Como é que vai ficar essa situação? Porque lá nós estaremos todos juntos. Então, a comunhão era uma das principais bases
da igreja primitiva e serve de exemplo para nós hoje. Porque eles viviam em koinonia, em comunhão, em convivência diária. Então a igreja primitiva, ela inaugura a cultura cristã baseada no amor, eles se amavam, e no convívio diário. Isso aí a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte, Atos 5, 42, fala-nos o seguinte: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, todos os dias no templo e de casa em casa. Eles iam de casa em casa, nas casas dos irmãos, partindo o pão, estando em comunhão, se abraçando em amor, em comunhão fraternal, nesse convívio diário. A visão geral do tópico 1 nos diz: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Então, doutrina, ensino genuíno da palavra, comunhão, convivência diária, ali em amor, em fraternidade, e na oração, que é o contato direto com Deus. Essa oração espiritual, aquela que nós falamos em mistério com Deus, mas também uma oração em comum, em conjunto, quando todos ali oravam no partir do pão, uma oração também racional, por que não dizer, né? A oração em mistério, que é a oração em línguas, que Paulo vai tratar sobre isso, e a oração também comum, a imposição de mãos, a oração por cura, a oração no partir do pão, enfim, eles perseveravam nisso. Tópico 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Ponto 1, o batismo. O primeiro símbolo cristão é o batismo. No primeiro sermão de Pedro, ele cumpriu o mandamento do Senhor Jesus e ensinou que todos os que crescem fossem batizados para cumprir esse mandamento. Pedro vai tratar disso em Atos 2:38, quando ele diz exatamente o seguinte: quando os crentes, nós lemos isso na leitura bíblica em classe, e os crentes estão, os novos convertidos, né, que estavam ali prestes a se converter, perguntam: que faremos, pois, irmãos? E Pedro diz o seguinte, no versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, isso que Pedro estava falando, né, trazendo à tona ali aos varões que estavam querendo saber o que deveria ser feito, isso que Pedro estava fazendo não era da parte dele, parafraseando João, né, na sua epístola, não era mandamento novo, mas algo que o próprio Cristo ensinara. Nós lemos agora há pouco que Jesus disse: ide, né, pelo mundo, né, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é um batismo em 3 nomes, mas no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz essa referência para que o crente esteja ali, de certo modo, publicizando a sua confissão de que aceita a Jesus. O batismo não é para salvação, mas é uma publicização de que eu aceitei a Jesus e estou confessando publicamente que estou mudando ali o meu comportamento, a minha conduta de vida. O batismo não é para a salvação. Se nós pegarmos o ladrão da cruz, né, ele não se batizou, mas foi salvo. Mas há uma demonstração, né, pública de que você está confessando que aceitou a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Por ser o batismo em águas uma prática cristã pública, essa prática se tornou um dos maiores símbolos da igreja. Tanto que os novos convertidos que iam aceitando, né, a Jesus, eles iam sendo batizados, arrependiam-se dos seus pecados, confessavam os seus erros e eram posteriormente batizados. Isso ocorre em todos os capítulos de Atos, que há conversão, há ali
junto da conversão, acompanhado da conversão, o batismo em águas. O eunuco, a Cornélio e aqueles que estavam na sua casa, aqueles que haviam já recebido o batismo de João Batista em Atos 19 e recebem posteriormente o batismo com o Espírito Santo. Veja, eles já tinham sido batizados, né, pelo batismo de João, que é o batismo nas águas. Então, esse batismo nas águas é exatamente isso, uma prática cristã pública de confessar que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. É importante lembrar que Jesus ordenou que os nomes das pessoas da divindade celeste fossem mencionados na hora do batismo, né? Nós citamos isso. Paulo menciona esse fato ao perceber que alguns cristãos de Éfeso haviam sido batizados, mas não ouviram falar do Espírito Santo. Então, Paulo, quando fala isso em Atos 19, para aqueles cristãos efésios, né, que haviam sido batizados em águas, mas não ouviram falar do batismo com o Espírito Santo. E aí, se nós rememorarmos aqui, principalmente aos evangelistas, aos pastores que realizam os batismos nas águas, nós veremos que no ato do batismo é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali em nome da Trindade divina, né? As três pessoas da Trindade estão presentes ali no ato batismal. Então, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo ponto é exatamente o outro símbolo maior para a igreja cristã primitiva. Primeiro o batismo e agora a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo ensinou que a ceia do Senhor deve ser realizada até que Cristo retorne. A expressão partir o pão diz respeito exatamente ao ato da ceia do Senhor, conforme nós vemos isso em Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 26. A igreja de Jerusalém se dedicava em cumprir esse mandamento e por isso partiam diariamente o pão com alegria. Nós podemos analisar isso em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Um capítulo, na verdade, emblemático para nós cristãos, do ato da ceia do Senhor. Paulo começa dizendo no versículo 23, dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele começa, na noite em que foi traído, né, ele vai realizando ali toda a cerimônia da ceia, e no finalzinho ali, versículo, melhor dizendo, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. É essa a ordenança bíblica. Por isso que nós realizamos a cerimônia, o cerimonial, né, o memorial, por assim dizer, da realização da ceia do Senhor. Nós celebramos todo mês a ceia do Senhor, exatamente como uma simbologia, como um memorial daquilo que Jesus ensinara aos seus discípulos. Então, nós realizamos a ceia do Senhor com esse entendimento de que junto com o batismo, a ceia do Senhor, como alguns chamam, a Santa Ceia, são símbolos que devem ser observados, né, ser guardados. Aqui fica um parêntese, uma observação importante sobre o entendimento que nós temos sobre exatamente a ceia do Senhor. Nós, quando eu digo nós, a Assembleia de Deus crê que não há a transfiguração, né, a transubstanciação do pão. O pão é apenas um símbolo do corpo de Jesus. E o suco de uva, o vinho, é apenas um símbolo do sangue de Jesus. Porque nós sabemos que tem algumas igrejas tradicionais de renome que umas entendem que ali se transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus, e outras entendem que o corpo de Jesus, que Jesus fica, se torna ali com o pão e o vinho e se consubstancia. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que o pão e o vinho é apenas um símbolo, né, para este memorial da morte, do vitupério, da ressurreição também de Jesus, onde o pão simboliza o seu corpo e o vinho simboliza o seu sangue. E nós realizamos esse memorial até
que ele vem. Então a igreja de Jerusalém se dedicava em cumprir esse mandamento e por isso partiam, né, o pão com alegria. A visão geral do tópico 2 nos fala sobre a igreja de Jerusalém, ou na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, né, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Eles observavam essas ações ali com o batismo e com a ceia do Senhor, com reverência. E a palavra reverência em grego significa, ou vem do termo phobos, que não é meramente um medo de susto, um medo de temor, às vezes de não querer olhar, de estar ali abismado, temeroso, não. A palavra phobos, que deriva até, que dá origem inclusive à palavra fobia, significa um temor, mas com reverência, né, com respeito, né, com reconhecimento de respeito, né, com uma reverência. Então, quando a Bíblia vai nos dizer que em toda alma havia temor ali dos crentes primitivos, é porque esses crentes tinham reverência, tinham respeito. E uma das coisas que eles respeitavam, não apenas a doutrina, mas a observância dos dois símbolos principais, né, o batismo, porque eles batizavam a todos, e a ceia do Senhor, porque estavam constantemente partindo o pão em comunhão, em alegria e em amor. O tópico 3 vai nos falar sobre uma igreja modelo, propriamente dita. O ponto 1, uma igreja reverente, aí pegando o gancho, né, já para o ponto 1, uma igreja reverente e cheia de dons. É importante observar que Lucas mencionou primeiro o ensino, a comunhão, as orações e o temor antes das maravilhas. Ele vai fazer exatamente esta lista, né, por assim dizer. Primeiro o ensino, depois a comunhão, depois as orações, depois o temor e depois as maravilhas. Isso está em Atos 2, no capítulo 2, né, e versículo 42 e 43, dizendo: e perseveravam na doutrina, que é o ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então ali nós podemos ver que nesse pano de fundo, né, nessa lista que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, o escritor de Atos dos Apóstolos, quando ele faz essa lista, nós vemos que não necessariamente está na ordem, claro, do mais importante, literalmente, mas nós vemos que sim, aqueles que estão ali em primeiro, nós vemos que são os mais importantes, porque não adianta eu apresentar na minha conduta sinais e maravilhas se eu primeiro não tenho comunhão, se eu não tenho temor, se eu não fui instruído e não instruo no ensino, na doutrina bíblica, não adianta. É bem verdade que há muitos que entendem que os sinais podem vir primeiro, né? As maravilhas. Muito nós vemos hoje em dia de pessoas que procuram às vezes mais sinais, de igrejas que enfatizam os sinais e as maravilhas, e a doutrina, o ensino, a comunhão, o temor estão escanteados. Mas o relato bíblico nos mostra uma outra realidade. Primeiro nós vemos o quê? A doutrina, a palavra, o ensino da palavra de Deus. Posteriormente, nós vemos a comunhão, as orações, o temor, o partir do pão ali, e depois, subsequente a estes outros, a demonstração de poder com os sinais e maravilhas, os prodígios, sinais e maravilhas que eram realizados pelos crentes. Mas
Infelizmente, esta não é uma realidade observada em muitas igrejas atuais. A igreja de Jerusalém obedeceu aos mandamentos do Senhor Jesus, viveu o amor de Deus em comunidade, recebeu o poder do Espírito Santo e, por fim, presenciou as maravilhas operadas em quem recebia a mensagem do Evangelho. Se nós lermos Atos 5, versículo 32, já dando aqui uma antecipação das próximas lições, nós vamos ver que a palavra diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ora, Deus outorgou exatamente o Espírito Santo. Para quem? Aos que obedecem a ele. Mas o Espírito Santo era quem estava movendo, era aquele que estava agindo na igreja, com demonstração de sinais, prodígios e maravilhas, é claro, mas também no ensino, na comunhão, no temor, no amor, no partir do pão, na reverência, nas orações. Então, nós vemos que, de certo modo, em tudo que a igreja fazia, o Espírito Santo é aquele que estava promovendo todas essas coisas, porque Deus assim o fez, fazendo com que o Espírito Santo fosse e seja o agente por trás de tudo aquilo que a igreja genuína, que a igreja que segue o modelo da igreja mãe, realiza. A igreja de Jerusalém era um exemplo na prática do amor social. Lucas registra um grande sentimento de amor entre os irmãos, de maneira que voluntariamente houve uma grande arrecadação de valores para suprir as necessidades existentes entre os irmãos. Toda comunidade cristã que vive genuinamente o amor de Deus e a perfeita comunhão com os irmãos presenciam o agir do Espírito para a perfeita caridade. Não à toa, a palavra caridade, a palavra amor, são traduzidas, ou a palavra amor é substituída em algumas traduções bíblicas exatamente por caridade. Porque a caridade genuína é aquela que está imbuída de amor, não apenas para autopromoção, mas porque o amor ali está de fato sendo reverberado nas ações. Não apenas uma ação social, com o intuito de se promover, com o intuito de ganhar fama, como Jesus vai dizer que aqueles que davam esmola tocavam trombeta diante de si. Não. Às vezes você está sendo igreja ou na igreja, uma congregação que faz uma ação social ali, sem promover, sem postar em redes sociais, mas que está acolhendo vidas, que está ganhando almas e às vezes nem recebe um holofote. Mas não à toa a palavra de Deus vai dizer que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Tudo tem um propósito e Deus assiste-nos em todas as nossas ações. E a igreja primitiva, como a igreja modelo, como a igreja mãe, tinha esse comportamento social também. Nós vemos no relato bíblico que os primeiros crentes, aquela comunidade cristã, repartia os bens, aqueles que tinham mais ajudavam aqueles que não tinham nada, aqueles que tinham menos. Havia ali a repartição dos bens, havia a caridade, alguns tinham terrenos, tinham posses, vendiam e davam aos apóstolos, e os apóstolos distribuíam de maneira justa, de maneira a abranger, a atender às necessidades sociais dos crentes. Mas há uma ênfase que nós devemos fazer, que tudo isso ocorria de forma voluntária. Não havia imposição, não havia cobrança, não havia pedido, não havia ordenança por parte de nenhum líder, por parte de nenhum dos 12 apóstolos, por parte de nenhum diácono da igreja, por parte de nenhuma pessoa que exercia de fato, alguma liderança na igreja primitiva. Não havia cobrança nenhuma para que os crentes vendessem as suas posses e repartissem, mas havia a voluntariedade. E é aí onde impera o amor, porque não existe amor verdadeiro, genuíno, sem voluntariedade. Aquilo que eu imponho
aquilo que eu cobro, se a pessoa que é cobrada, se a pessoa a qual está sendo imposta algo, se ela vier a realizar algo, não vai ser por amor, não vai ser por vontade, não vai ser por voluntariedade, mas por coerção, mas por obrigação, por medo. E esse medo já não é mais a reverência, mas o medo de temor mesmo, de fobia, de temor. Mas na igreja primitiva não ocorria isso. A igreja primitiva demonstrava a voluntariedade e aí o amor estava presente. Porque nessa voluntariedade o amor era demonstrado. O amor na prática social, né? E aí nós temos um contraponto naquilo que as ideologias, né? Principalmente a ideologia marxista, defende. Né? O comunismo. Não, na igreja primitiva não havia comunismo. Mas eles repartiam bem os bens, aqueles que tinham mais repartiam com os que tinham menos. Não, mas era uma voluntariedade. O comunismo não defende voluntariedade, defende coerção e imposição. Você tem mais, você é obrigado a dar o que tem menos. Não. Havia ali, de certo modo, se nós pegarmos um termo acadêmico, um comunitarismo, que é diferente de comunismo. Mas ainda que, pela nomenclatura, né, pelo nome, pela denominação de comunitarismo, a igreja fazia por amor, por voluntariedade. Por voluntariedade. Então, essa ajuda para com os irmãos, para aqueles mais necessitados, passa longe de comunismo, como alguns defendem, né? Como alguns crentes ainda defendem esse termo. Olha que paradoxo, olha que coisa sem nexo. Um crente comunista, não existe isso, porque os ideais comunistas não se associam com os ideais cristãos. Então, a igreja de Atos, ela partilhava, melhor dizendo, os seus bens com os que mais necessitavam, mas não com o ideal comunista. Mas, se nós pegarmos academicamente um termo que melhor se adequa, é um ideal comunitarista. Mas ainda por trás disso havia o amor, havia a partilha amorosa voluntariamente. Então, a igreja, toda a comunidade cristã que vive genuinamente o amor de Deus e a perfeita comunhão com os irmãos, presenciam o agir do Espírito para a perfeita caridade. Ponto 3, uma igreja adoradora. Nós vimos que a igreja era uma igreja reverente, uma igreja cheia de dons, uma igreja acolhedora, que tinha ali o amor fraternal, a voluntariedade no dar, na caridade, mas também essa igreja tem como característica precípua, característica fundamental, basilar, que serve de exemplo para nós, a adoração genuína. Aquela adoração que Jesus fala, que foi alvo de estudos nossos também no trimestre passado, que Jesus fala à mulher samaritana junto ao poço, que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, a igreja primitiva, a igreja mãe, possui também essa característica, né, de uma igreja, de ser uma igreja genuinamente, verdadeiramente adoradora. Por várias vezes, Lucas registra os primeiros cristãos louvando e bendizendo a Deus, e isso prova que verdadeiramente o Espírito Santo levou aqueles cristãos a se tornarem verdadeiros adoradores. Isso aí a gente analisa em Atos 2, os versículos 11, 47 e Atos 3, versículo 8. Sabemos que a verdadeira adoração está relacionada à genuína intenção de viver para a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse, né, à mulher do poço, ali a samaritana junto ao poço. Eis que Deus, o Pai, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é a busca de Deus, é o desejo de Deus que os crentes o adorem em espírito e em verdade. Os membros da igreja de Jerusalém passaram pelo novo nascimento, a regeneração, e chamaram a atenção de toda a cidade devido à alegria de serem verdadeiros adoradores. Então, não era algo que estava ali
ali para chamar a atenção necessariamente dos crentes, dos transeuntes, né? Daqueles que ainda não tinham aceitado a fé cristã. Não, mas era uma adoração genuína, era uma adoração verdadeira, que partia do íntimo, né, de cada crente, do ser, né, do íntimo de cada crente. A adoração genuína a Deus, verdadeira, era vista, era notória na igreja primitiva. A visão geral do nosso tópico 3 nos diz: os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da oração. Realmente, os princípios, né, basilares, fundamentais da igreja em Jerusalém ensinam-nos hoje, a igreja atual, a viver aqui para que essa igreja viva uma dimensão espiritual elevada, realmente viva espiritualmente, que siga o exemplo da igreja em Jerusalém, da igreja mãe. Claro que essa vivência, essa experiência, essa dimensão espiritual abrange a comunhão, abrange a doutrina, abrange o temor, abrange a oração, abrange o acolhimento, o amor e a adoração genuína. São todas características que nós notamos na igreja primitiva. A conclusão da nossa lição nos fala exatamente assim. Vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. É claro, nós vimos em Atos 6 um problema que a igreja estava enfrentando, mas ela consegue solucionar aquele problema de maneira extraordinária, instituindo alguns outros irmãos que se debruçassem na resolução daquele problema, para que a função precípua da igreja, que é doutrinar, que é acolher, que é ensinar a doutrina de Cristo, não fosse escanteada, mas os apóstolos se mantinham pregando a palavra e os diáconos iam atender às necessidades, resolvendo aquele problema que aparece na igreja primitiva. Nós vimos aqui, eu fiz uma introdução na lição 1 sobre as questões que envolvem problemas na igreja primitiva, inclusive já nela ocorrem problemas. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas, e quer queira, quer não, cada pessoa tem um tipo de trato, tem um tipo de entendimento, tem uma compreensão diferente de algo, mas mesmo assim, a igreja em Jerusalém serve como modelo, não por estar isenta, ter sido isenta de problemas, mas por ter enfrentado os seus problemas, ter solucionado os seus problemas e ter, de modo glorioso, espiritual, magnífico e que glorificasse ao nome de Deus, resolvido todos eles da melhor maneira possível. Por isso que ela serve de exemplo para todas as outras igrejas que desejam viver segundo a palavra de Deus. Pelo contrário, veremos em outras lições, a conclusão nos diz, que havia alguns problemas bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Exatamente tendo esta premissa, né, de que a igreja em Jerusalém se tornou, né, como igreja mãe, ela se tornou o exemplo para as demais, não pela isenção de dificuldades e problemas, não, mas por ter solucionado todos esses problemas com a doutrina, com a comunhão, em união e em unidade, cada crente vivendo assim, conseguiram solucionar os problemas. Então é um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas, a igreja em Jerusalém. Amém? Eu agradeço a sua presença aqui comigo até o final desta lição. Para a próxima semana estudaremos a lição de número 3. Eu agradeço também por você estar colaborando com o nosso canal, nos ajudando, incentivando, compartilhando este vídeo com demais irmãos, para que a palavra de Deus seja propagada.
Eu vos espero aqui para juntos darmos continuidade ao estudo da Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.